Hebreus capítulo 1. A revelação de Deus. O Filho é superior aos anjos. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: De seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amastes a justiça e odiastes o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa. E como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Hebreus capítulo 2. Cristo, o Filho do Homem, é superior aos anjos, sumo sacerdote idôneo e cheio de compaixão. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais. Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: Que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos e o coroastes de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhes todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos.
dizendo: Anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus capítulo 3. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da aprovação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenho visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 4. A entrada no descanso de Deus. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse: assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois, em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia.
E no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez: Não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois, assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus capítulo 5. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamando sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática,
tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 6. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso, se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de que coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: Por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.